Estamos completando 7 dias de vida das nossas 300 pintainhas. Muita coisa aconteceu nessa semana, importante de manejo. Aliás, acabamos de fazer um manejo fundamental para um negócio rentável a longo prazo. Por isso, o vídeo de hoje é sobre os principais manejos que a gente deve se preocupar nessa primeira semana de vida. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E bom, eu fiz um vídeo recente da chegada delas, com todos os cuidados, estamos numa série aqui acompanhando o desenvolvimento das pintainhas e chegamos a 7 dias de vida. Graças a Deus tudo em ordem, as aves super saudáveis, crescendo, se desenvolvendo da maneira correta. Tivemos apenas uma mortalidade que configura 0,3%. Se a gente pegar o ideal nessa fase de uma semana, a mortalidade é 0,5%. Eu não posso passar de 0,5% de mortalidade na primeira semana, independente do número de aves. Como a gente tem 300 aves, morreu uma única pintainha, é 0,33%. Então a gente está melhor do que o ideal, melhor do que o guia de manejo recomenda como uma mortalidade ideal para a fase. Estamos a 0,2 pontos percentuais aí, isso é muito bom. E devido principalmente a tudo que eu trouxe no vídeo anterior, relacionado aos cuidados de preparação do ambiente, aquecimento, uso de uma ração de qualidade, uso de uma água, né, na temperatura adequada, de qualidade, isso tudo vai fazendo com que a coisa caminhe bem. Hoje a gente vai falar sobre dois manejos principais que a gente deve fazer até a primeira semana, quando completa, na verdade, 7 dias de vida. O primeiro deles eu fiz ontem, que foi a vacinação. Na verdade, hoje elas estão com 8 dias de vida, indo, né, do 7º para o 8º. E como foi programado para fazer a debicagem hoje, eu antecipei e fiz exatamente, né, certinho, com 7 dias de vida, a vacina. E a vacinação é um ponto muito importante, crucial na criação, todo mundo tem muita dúvida. A gente tem um calendário completo. Aliás, claro, no curso online de formação da Escola de Avicultores, a gente faz toda essa discussão. Eu tenho um módulo específico sobre doenças, para identificar as principais doenças e as formas de prevenção e controle. Então, se você tem interesse em se aprofundar na avicultura de postura como um negócio, eu vou deixar a lista de espera do nosso curso aqui para você se inscrever. Eu abro 2 turmas por ano e é importante buscar o conhecimento para não errar. Tem vários detalhes que a gente só passa no curso por uma questão mesmo de tempo, de organização. E no curso eu disponibilizo 3 calendários de vacinação diferentes, um mais básico, um intermediário e um avançado. Aqui a gente está começando com um calendário não dos mais completos, não como eu gostaria, porque a minha recomendação é sempre fazer todo o calendário de vacinação completo, o máximo que você conseguir, porque é a melhor forma de prevenção. Assim como todos os cuidados, protocolo de limpeza e desinfecção, o CAL, tudo que a gente tem que ter de cuidado, a vacinação ela é extremamente importante, ela é fundamental. Seguindo um pouquinho o calendário aqui, ontem eu fiz a vacina contra Newcastle e contra bronquite infecciosa. São 2 doenças virais e as vacinas são as vacinas vivas que a gente chama. Elas precisam estar armazenadas em geladeira, então a minha recomendação é você buscar um veterinário da região, porque quem deve definir o calendário de vacinação é um médico veterinário responsável e da região. Porque o calendário de vacinação muitas vezes ele é específico da região. Tem doenças que são mais importantes em um território do que no outro, e aí a gente faz algum reforço ou até uma vacinação que não é feita em outro lugar. De novo, a gente tem uma vantagem grande aqui, o sítio nunca teve aves, a gente não tem nada ao redor de criação de galinhas, isso favorece muito o não aparecimento de doenças, né? Os vírus, as bactérias comuns em aves não estão circulando aqui na região porque não tem aves próximas. Mas de qualquer forma a gente precisa fazer a vacinação para fazer a prevenção. Lembrando que elas vieram com um dia de vida todas vacinadas. Até você pode ver nas imagens lá do dia da chegada, elas estão com as costas coloridas, né? Meio rosa, meio verde. Esse é o spray que faz a vacinação, que marca exatamente para identificar se aquela pintainha foi vacinada ou não. E com 7 dias aqui pelo nosso calendário, fornecido pelo veterinário responsável, a gente fez de bronquite e também de Newcastle. Elas geralmente são feitas em aerosol, que a gente chama, pulverizado mesmo. Até essas bombinhas de jardim,
quando a gente tem menos aves, dá para ser utilizada para pulverizar. Mas também dá para fazer na água. E na gota, né? Também é comum encontrar, principalmente de Newcastle, uma gotinha no olho. Aqui no nosso caso, a gente fez na água. E como é que foi feita essa vacinação? A gente precisa misturar, eu misturei as duas juntas dentro de um balde de 10 litros d'água. Por que 10 litros? Porque a dose é para 1.000 aves. Então, eu faço 10 litros d'água. Se eu tivesse 1.000 aves, seria ótimo, porque eu ia fornecer os 10 litros com as duas vacinas. Não tem segredo. Deixou elas armazenadas numa temperatura de 2 a 8 graus, temperatura de geladeira, que você não fica mexendo muito, não pode estar na porta da geladeira. É bom ter, né, uma geladeira específica para isso. E aí é interessante você comprar todo o calendário de vacinação completo, já deixa ele armazenado para não correr risco de faltar na época adequada, deixa na geladeira, tudo ok, e aí você faz a vacinação. Quando vai fazer, tirou da geladeira, colocou na água. Água sem cloro, isso é muito importante. 24 horas antes da vacina, tira totalmente o cloro da água e também 12 horas depois. 24 horas antes e 12 horas depois, sem cloro nessa água. Se você usa a água, por exemplo, da companhia de água da região, ela vem com um pouquinho de cloro, vai afetar a vacinação. Então tem que tirar realmente o cloro da água para fazer essa vacina dos 7 dias de vida que a gente chama. Eu tenho um calendário completo aqui, aliás, tem vacina já guardada para 14 dias, para 21 dias, para 45 dias. Eu só ainda não comprei as últimas do nosso calendário, que são mais caras. Geralmente eu vou fazer uma aqui com 60 dias e a última com 90 dias. Ela é bem cara, mas ela pega várias doenças, ela engloba uma série de doenças. E aqui então, para a gente fazer essa prevenção de maneira efetiva, eu vou fazer a vacinação quase que completa. Vai faltar algumas coisinhas no meio do caminho, mas eu acredito que a gente não vai ter problema, não vai ter dor de cabeça. Então tirei o cloro da água. Quando eu vou fazer a vacina, eu tiro a água 2 horas dessas pintainhas, em clima mais quente, 1h30, 2 horas tá bom. Se tiver frio, pode tirar um pouquinho mais, 2h30. Você tira a água, deixa ela sem água. O ideal é que seja no período da manhã, já vem cedinho, tira essa água daqui e deixa sem água. Depois você vem, coloca a vacina e fornece a água. Aqui no nosso caso, como eu tenho 300 pintainhas, eu coloquei só 3 litros d'água. Essa é a grande questão. Como eu tenho só 300, eu tive que jogar praticamente fora o resto. Aliás, eu não joguei fora porque eu aproveitei para dar para um vizinho lá de cima que tem galinha pé duro de fundo de quintal. E essa é uma estratégia importante também, para você prevenir qualquer tipo de problema na região. Vai sobrar vacina, já dá para o vizinho para ele fornecer para as pintainhas. Ela tá cheia de pintainha lá, de pintinho para corte também. É tudo caipira, né? Tá bem distante daqui, mas já que já sobrou, eu estou fornecendo para eles. Eu só usei 3 litros d'água, então essa é a recomendação. Eu misturo a vacina em 10 litros d'água, porque ela é a dose para 1.000, só que eu só uso 3 litros. 3 litros porque eu tenho 300 aves. Coloquei a vacina, todas elas beberam, eu garanto que todas consumiram essa água. Acabou a água, eu venho e troco. Também coloco água sem nada. A gente usa Vitagold, né? Você pode ver que eu até coloquei Vitagold hoje, porque teve a debicagem, eu vou falar sobre ela agora. Claro que não precisa ser Vitagold em específico, pode ser uma vitamina que você encontre na região, foi a mais fácil aqui pra gente, tem em qualquer casa agropecuária, e a gente fornece na primeira semana. Esse é um manejo também que se perdura nesses primeiros 7 dias de vida. Vitagold, uma vitamina na água para fortalecer, só que tira também essa vitamina 24 horas antes da vacinação e 12 horas depois. Eu não coloquei vitamina na água no dia da vacinação, no dia antes e no dia depois. Coloquei hoje, que já passou aí mais, quase praticamente 24 horas da vacina, e foi feita a debicagem. Vamos falar sobre esse manejo que é controverso, mas é importante para a gente pensar. Bom, e com 7 dias de vida, então, além da vacinação, a gente faz a debicagem. Aqui eu fiz com 7 dias de vida a vacinação e com 8 dias a debicagem. Veio um profissional aqui da região. Esse é um outro fator também interessante. Eu estou a 60, 70 quilômetros de um polo da avicultura de postura, que é Guatapará. Ali tem uma cooperativa, ali na cooperativa eu encontro de tudo que eu preciso. Remédio, vacina,
todo o calendário completo de vacinação. Não vou fazer inteiro, porque eu até fiquei sabendo depois dessa facilidade de aquisição ali. Eu acabei comprando essas vacinas com um produtor muito parceiro aqui da região. Mas tem na cooperativa essa facilidade de encontrar núcleo, de encontrar todos os insumos num só lugar. Então eu provavelmente, quando eu tiver um tempinho, eu vou dar um pulo na cooperativa para trocar uma ideia e também para já me organizar para fazer a aquisição de tudo que eu preciso lá. Provavelmente é bem mais barato. E eu estou relativamente perto, 60, 70 quilômetros daqui. Mas de qualquer forma, veio um profissional de lá para fazer a debicagem para mim. Apesar de toda a minha expertise, eu estou uma década trabalhando na avicultura de postura, rodando, vendo de tudo, mas fazer a debicagem, eu preferi contratar um profissional especializado para isso. Ele me cobrou aqui R$ 300 para vir para cá e para fazer a debicagem. Basicamente saiu R$ 1 por pintainha, né? Como eu tenho 300 pintainhas, esse foi um cálculo que eu fiz aqui, saiu R$ 1 por pintainha. É muito barato pensar que R$ 1 por pintainha para chegar aqui, fazer o procedimento, que foi extremamente rápido, é um profissional que já tem conhecimento, isso ajuda bastante no tempo e também na forma correta de condução. Ele até trouxe uma máquina mais manual, porque como a gente tem aqui 4 linhagens diferentes, ele fez de acordo com o tamanho, porque tem uma variaçãozinha, a gente não vai conseguir ter a uniformidade perfeita de lote por conta dessa variação, a gente já está ciente disso, não é o ideal, mas é uma estratégia de marketing, de agregação de valor e de inovação, pensando na coloração da casca no futuro, né? E até por isso que eu fiz a debicagem. A debicagem é um tema controverso, porque muita gente não gosta do procedimento, né? Acha muito invasivo, mas quem nunca passou por um canibalismo? Canibalismo é um problema seríssimo da avicultura de postura e ele, claro, não é um comportamento normal da ave, ele pode estar associado a estresse, a nutrição, a manejo, pode estar associado à temperatura, à ambiência, tem várias formas de controlar esse canibalismo. Mas pode ser que ele apareça do nada, assim, né? As aves são muito curiosas, elas querem bicar tudo. Então, de repente, ela vai bicar outra ave, acaba fazendo um furinho, sai um sanguinho. Aquilo ali pode desencadear um problema seríssimo. Muita gente tem bicagem de penas no lote e não sabe identificar. Às vezes manda, né, aqueles lotes lindos, olha, meu lote tá lindo, só que com as costas tudo pelada, sem pena nas costas. Isso é bicagem de penas, que pode desencadear um canibalismo. Para que serve a debicagem? Basicamente para evitar, para prevenir essa bicagem da outra ave. E aí você previne o canibalismo. Aqui a gente vai fazer em 2 momentos, que é o ideal. Um com 7, 8 dias que foi feito aqui e um repasse lá com 11, 12 semanas. Tem um repasse com 11, 12 semanas lá na frente. E o motivo de eu fazer aqui é principalmente porque eu estou alojando aves de linhagens diferentes, de coloração diferente. Então isso pode ser um fator propulsor de desencadear um canibalismo por conta dessa competição, por conta dessa diferença de coloração que chama atenção, pode acontecer. Então, para prevenir, para não ter problema relacionado a canibalismo, a gente optou por fazer a debicagem. E a debicagem também é um processo invasivo, é claro, é um processo que não é tão legal de acompanhar, mas é necessário por conta das inúmeras variáveis que influenciam o nosso sistema e para desencadear uma bicagem de penas e levar um canibalismo é da noite para o dia. Estamos prevenindo aqui para não ter dor de cabeça. E claro, com um profissional da área responsável, que está acostumado a fazer isso décadas e décadas, então tudo tranquila, já foi feito, já foi cauterizado, elas estão agora descansando, já comeram, já beberam, tá tudo conduzindo normal e naturalmente. Então os primeiros 7 dias tá padrão, tudo dentro dos conformes. E agora tem o manejo da pesagem, né? Com 7 dias também tem a pesagem das aves. A gente faz o peso delas para identificar uniformidade de lote, que é muito importante, para corrigir a rota, se ela estiver apresentando um peso menor do que o indicado no guia, se tiver com uma uniformidade muito fora do ideal, a gente faz alguns manejos, traça estratégias para recuperar e para melhorar. Mas antes a gente precisa monitorar, pesar para saber como tá. Esse é tema para um próximo vídeo. Se você quiser acompanhar a pesagem e a discussão da uniformidade do lote, deixa aqui nos comentários, escreve
peso e uniformidade que eu faço esse conteúdo para você. Lembrando que ainda tem um conteúdo para trás que eu preciso trazer, que é super importante, sobre programa de luz. Claro, se você quiser se aprofundar e ter esse passo a passo, é no nosso curso online de formação. Estou deixando o link aqui na descrição do vídeo. Vem com a Escola de Avicultores. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Um grande abraço!